Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Joel, capítulo 2, e o verso de número 10, livro do profeta Joel. Se você prestar atenção, o Espírito Santo, ele vai falar profundamente ao seu coração nesta noite. Assim como ele falou ao meu, interessante que os últimos 2 dias dessa semana, eu estava pensando em uma outra palavra. Estava estudando, estava pesquisando o seu contexto histórico, gramatical, enfim. Aí quando chega hoje, por volta de quase meio-dia, o Espírito Santo me dá o tema: pregue isso. Eu digo: cadê o texto? Ele não me disse nada. Aí passou mais ou menos meia hora, aí ele me deu o texto. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele tem uma palavra maravilhosa para o nosso coração nesta noite. Amém? Joel capítulo 3, verso quanto? Verso 10. Eu falei 2, foi? Se eu falei 2, me perdoe. Hein? É Joel 3, verso 10. 3, verso 10. Amém? Todos encontraram? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Se você tem estado aí desanimado, se julgando insignificante, desvalido e etc., Deus está mandando eu falar para você nesta noite que você é forte. Porque a sua força não vem de você. A sua força está em Deus. Então, se a sua força está em Deus, você é forte. Pode assentar em nome de Jesus. Qual é o tema desta mensagem? Guarde o tema dessa mensagem. Você deve se levantar. Qual é o tema dessa mensagem? Você deve se levantar. Fale aí para o seu irmão que está ao seu lado. Você deve se levantar. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Primeiro tema, Ele me deu o tema por volta de 11h30, mais ou menos, para meio-dia. E ele disse: pregue isso para o meu povo. Certamente alguém, como eu, estamos precisando ouvir esta palavra. Então, por favor, preste atenção à introdução. As palavras que eu introduzi sobre esse tema. Aquilo que você fala inunda e domina gradativamente a sua mente. Vou repetir. Aquilo que você fala, está sempre falando, inunda e domina aos poucos, gradativamente, a sua mente, a sua maneira de pensar. Quando alguém diz, seja para si mesmo, seja para Deus, seja para outras pessoas que é fraco, está demonstrando que não há fé agindo em sua vida. Por outro lado,
Quando você se sente fraco e afirma que é forte, não se trata de negar uma realidade, mas sim de criar uma nova realidade pela fé, baseando-se na certeza de que o poder do Senhor que age em nós é maior do que as nossas fraquezas. E este poder divino nos aperfeiçoa continuamente, como o próprio Deus já disse, lá em 2 Coríntios 12, verso 9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso que Ele está mandando eu falar para você nesta noite, não importa a situação que você se encontra, mas Ele está mandando você se levantar. Ele disse ao profeta Ezequiel, o profeta do exílio, como Daniel, contemporâneo de Daniel: filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, porque eu falarei contigo. O Espírito Santo quer que você aguce a sua atenção nesta noite, para ouvir o que Ele tem para você. Ele compreende os seus altos e baixos, Ele compreende os seus conflitos internos, Ele compreende a sua dor, mas Ele está falando para você não ficar parado em sua dor, seja ela emocional, seja ela física, seja um sentimento de desamparo financeiramente falando, seja lá o que for. Ele não quer que você fique detido, paralisado, anestesiado na sua dor. Por isso que Ele está falando para você nessa noite, que você deve se levantar. Agora eu quero que você preste atenção ao texto que nós lemos. Forjai espadas das vossas enxadas, e lanças das vossas foices. Que coisa complicada, né? Mas eu quero lhe dizer, Deus nunca nos manda fazer algo fora do comum que Ele não nos capacite a fazer. Eu vou repetir, Deus não nos manda fazer algo fora da esfera comum que Ele mesmo não nos capacite a fazer. Como assim? Fazer lança de enxada. Isso não dá para entrar na cabeça. Você pegar uma enxada e fazer uma lança? Como assim? Mas é Deus que está mandando você fazer isso. No final dessa mensagem você vai entender isso aqui. Forjar espadas das vossas enxadas, ou seja, pegar a enxada e converter numa enxada, ou numa lança, numa espada, e pegar uma foice e transformar numa lança. Deus estava falando aqui para um povo cuja cultura era uma cultura de pastorio e de agricultura. Por isso que Ele usa esses elementos do campo para mostrar àquele povo que se sentia ou que se via desqualificado para ser alguém útil nas mãos dele. Ele falava para aquelas pessoas que pegassem as suas enxadas e o convertessem em espadas, e que pegassem também as suas foices e o transformassem em lanças. Diga ao fraco que eu sou forte. Há uma outra versão que diga, que o Senhor manda dizer: diga ao fraco que ele é um guerreiro. Amém? Você está vendo como Deus está te vendo? Talvez você está se vendo como um coelho assustado.
como alguém que não tem nenhuma serventia, como alguém inútil. Mas Deus está falando para você que você é um guerreiro, porque Ele colocou esse potencial em você, Ele colocou essa capacidade em você. Mas como assim, pastor? Vamos partir de um princípio. E que princípio é este? Abra sua Bíblia. Aqui já sai um pouco fora do meu esboço, mas não tem problema. Em Jeremias, capítulo 1. Diga: eu nasci para atender um propósito. Diga: eu não sou obra do acaso. Eu nasci para atender um propósito. Propósito de Deus. Propósito do Eterno. Amém? E você só vai ter paz e segurança em sua vida, se ainda você não tem, quando você descobrir o que é que Deus quer de você. Porque nenhum de nós nascemos para ficarmos aqui vegetando, irmãos. Nenhum de nós viemos aqui para a passeio. O fato de você e eu termos nascido já está cumprindo o propósito de Deus, que foi o nosso nascimento. Davi, ele diz, no Salmo 139, a respeito dele, ele tem uma revelação de Deus. A ciência naquela época médica não tinha o desenvolvimento que tem hoje. Se nós citarmos as palavras de Davi hoje, é muito comum, mas naquela época não era. Davi, ele diz: tu me formaste de uma forma absurda, tremenda, no ventre da minha mãe, ossos por ossos. Davi estava falando de um propósito. Davi estava querendo dizer que ele foi forjado, plasmado no ventre de sua mãe para atender um propósito mais alto do que a sua própria sobrevivência. Você não está aqui para sobreviver. Você está aqui para atender o propósito de Deus para a sua vida. Por isso Ele está mandando eu falar para você nesta noite, que você deve se levantar. Jeremias capítulo 1, vamos lá. O verso 4 e 5. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5. O verso 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes de eu e você, como simples embrião, ser introjetado no útero, no ventre de nossas mães, em algum lugar nós já estávamos, eu não sei, não me pergunte, porque Deus já nos conhecia muito antes. Deus já te conhecia muito antes. Você é alvo dos planos de Deus. Ele tem um plano que cabe direitinho para você. Ele tem um plano sobre medida para você. As tuas agruras, as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas angústias, é porque você está fora desse plano que Ele arquitetou para você antes do teu nascimento. Não pode dar certo. Você não pode viver em plenitude. Você não pode viver bem. Você não pode ser realizado ou se sentir realizado vivendo fora
do plano que Deus arquitetou para você. Você tem que entender isso. Deus fez Adão e também a sua esposa Eva para atender os seus mais altos propósitos. E quando Adão saiu fora da caixa, quando Adão saiu fora daquilo que Deus havia arquitetado para ele, só lhe sobrou espinhos, só lhe sobrou abrolhos, só lhe sobrou sofrimento, só lhe sobrou morte entre os seus filhos, só lhe sobrou desavenças, só lhe sobrou conflitos, porque eles saíram para fora da caixa, do plano, do projeto que o Eterno havia sob medida feito para eles. Mas não foi da vontade de Deus que eles fossem expulsos do Éden para viver uma vida de desabor. Não foi isso que Deus havia planejado para eles. Você acha que Deus estava olhando sarcasticamente, prazerosamente para o sofrimento da sua criação, que foi formado segundo a sua imagem e semelhança? É evidente que não. Como Deus também não está olhando sarcasticamente para a situação que você se encontra agora. Mas Deus está falando para você nesta noite: forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Ele está mandando você fazer algo impossível, aparentemente impossível. E ele ainda está dizendo: você que está como um coelho assustado, Deus está mandando dizer para você que você é forte, que você é um guerreiro. Há um guerreiro aí dentro de você. É só você despertar este espírito de fortaleza. Davi, eu gosto sempre de citar o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Ele é a tua força. Quando você abrir os olhos, quando você despertar e ver que há uma força maior do que a tua capacidade, que quer interagir com você, você não vai andar mais como um coelho assustado. Você vai dar saltos como a corça. Você vai voar como uma águia em nome do Senhor Jesus. Então eu quero repetir esta frase de transição. Deus nunca nos manda fazer algo fora do comum que Ele não nos capacite a fazer. Eu quero chamar a sua atenção para que você aprenda a confiar no Senhor. E não importa o caminho que você está trilhando agora, se Ele estiver no controle de sua vida, se você tem dado a Ele, tem permitido a Ele o controle de sua vida, e você está trilhando aí caminhos difíceis, você pode ter certeza que no final deste caminho, deste trajeto, você vai testemunhar milagres sobrenaturais em sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero citar alguns exemplos aqui de coisas inusitadas que Deus mandou alguns dos seus servos fazerem. Como forjar, fazer espadas de enxadas e lanças de foices. Deus tem essas esquisitices mesmo. Porque Deus, ele nunca age na ordem natural das coisas. Quem está entendendo, diga amém. Deus nunca vai agir de uma forma que você vai entender.
Porque se milagres pudessem ser entendidos, explicados, deduzidos, não era milagre. Então essa é a questão. Então observe aqui, eu fiz aqui propositalmente algumas observações invertidas. Começamos por Moisés. Deus mandou que Moisés tocasse a rocha para que jorrasse água e matasse ou mitigasse a sede de milhões de hebreus lá no deserto. Alguém aqui nessa noite é filho do sertão? Levante as mãos. Filho do sertão? Pois é. Por que a minha pergunta? Se você é filho do sertão, você sabe que não é fácil cavar uma cisterna em uma região seca, árida. Agora você imagina Deus te dá uma ordem para você simplesmente bater em uma pedra para sair água. Mas se Deus está mandando você fazer isso, então obedeça. Creia. Você não tem que questionar, você não tem que raciocinar como vai acontecer isso. Se Ele mandou, Ele garante. É como Ele está falando aqui. Faça a espada de enxada. Tire a espada da enxada. Pegue a sua enxada e transforme em uma espada. Pegue a sua foice e transforme em uma lança. Pegue o que você tem e use aí para a glória de Deus. Não fique esperando uma coisa monumental para servir ao Senhor. Não fique esperando uma grande coisa, porque Deus ele usa as coisas pequenas. Deus usa as coisas que não são para que se torne algo importante. A Bíblia diz que aquele que despreza o dia pequeno, nunca verá o grande. Então Deus ele usa essas situações insignificantes para tratar com o nosso coração, diga amém. Para mostrar que o poder dele é Ele que está fazendo através de nós, e que nós não fazemos nada, simplesmente somos instrumentos dele. Então Deus manda Moisés tocar na rocha, para que algo inusitado acontecesse, saísse água da pedra bruta. O mesmo Moisés foi ordenado por Deus também quando estava em apuros, quando havia tirado o povo hebreu do Egito e estavam diante do mar. Deus diz: Moisés, pega aí a tua vara e toca na água, porque a água vai se abrir e o povo vai passar aí pelo meio. Moisés não questionou, era algo inusitado. Estava fora da esfera humana, estava fora da capacidade humana, mas Deus disse: faça. Deus disse: toque. E Moisés simplesmente creu e tocou nas águas, e aquelas águas do Mar Vermelho se tornaram grandes muralhas, gigantescas muralhas de água, para que o povo de Deus passasse por ali. É Deus pegando coisas inusitadas e colocando para nós fazermos, para Ele manifestar o poder dEle. Você entende? Porque Deus está falando nesta noite para você que você deve se levantar. Nós temos um outro exemplo, e eu quero que você analise esses contextos, históricos. Deus vai a Noé e diz: olha, Noé, fim de toda a raça humana é chegada. Esse povo já me cansou, já me fadigou com os seus pecados, e eu tenho que limpar a terra. Mas antes disso,
você vai me fazer uma arca, vai me fazer um navio. Deus vem e dá metragem daquele navio para Noé. Agora, irmãos, imagine, em uma época antiga, em uma época pré-histórica, para fazer um grande barco. Era algo inusitado. E Deus disse ainda: depois que você fizer o barco, eu vou mandar chuva, porque até ali não havia chovido. Eu vou mandar um dilúvio. Eu acredito que Noé olhou assim e disse: Deus, se o Senhor está mandando, eu vou fazer. Agora o Senhor tem que ter paciência aí, porque isso não é coisa de se fazer de um dia para a noite, não. Quanto tempo Noé demorou para fazer o barco? 100 anos. 100 anos. Mas ele fez o barco. Mas ele obedeceu. Demorou, mas ele fez. Demorou, ele fez e creu. Quando ainda não havia chuva, que Deus iria enviar chuva. Algo inusitado. Algo que estava fora da esfera comum. Noé fez porque ouviu a Deus. Noé fez porque creu. Agora eu imagino, irmãos, aqueles 100 anos, quantos embates internos Noé enfrentou. Não pense que a coisa foi fácil. Eu acredito que em algum momento Noé também começou até a duvidar. Por todo contexto de dificuldades que ele enfrentou. Enfrentou para construir aquela grande embarcação. Às vezes o desânimo da família. É certo que a Bíblia não entra em detalhes. São cogitações. O fato de você, às vezes, se desanimar. O fato de, às vezes, você ser abatido na luta, isso não quer dizer que você deixou de crer. Faz parte da nossa batalha aqui. Mas o que não deve acontecer é você se permitir cair. Por isso que o Senhor está falando para você nesta noite, que você deve se levantar, que você não é fraco, que há um espírito de guerreiro aí dentro de você, que você é forte. Porque a sua força não é uma força psíquica proveniente da sua capacidade humana. A sua força, ela vem daquele que habita dentro de você, que se chama Senhor Espírito Santo. Agora imagine uma outra situação. Quando Deus, ele vai a Abraão. Imagina Abraão com 75 anos. Imagina Abraão, em parte, já pensando que estava vivendo os últimos dias da sua vida. E agora, Deus aparece a Abraão. Abraão não conhecia Deus. Não se engane com aquela novela Gênesis. Abraão não conhecia Deus. A Bíblia diz no livro de Josué que Abraão, ele era pagão, que Abraão serviu a outros deuses além do rio da Mesopotâmia, o rio Eufrates. Por isso que Abraão é chamado de hebreu. Hebreu quer dizer aquele que veio do outro lado do rio. Abraão foi idólatra, Abraão foi profano. Deus olha para Abraão e vai até ele e o chama, não porque viu alguma piedade em Abraão, não porque viu alguma santidade em Abraão, não porque viu alguma coisa boa em Abraão. Simplesmente Deus, na sua sapiência, simplesmente Deus, na sua sabedoria, simplesmente Deus, na sua visão de futuro no presente, ele
resolveu, por algum ato soberano dele, escolher Abraão. Deus não te escolheu porque você é bonzinho. Deus não te escolheu porque você tem um coração caridoso. Deus não te escolheu porque você evitou algumas coisas más. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus te escolheu porque Ele é bom, diga amém. Deus te escolheu porque Ele é misericordioso, diga glória a Deus. Quando Deus olha para mim e para você, antes de nós irmos a Jesus, Ele só viu podridão, Ele só viu o pecado. Mas agora, uma vez nós em Cristo, sabe o que Ele vê em mim e você? O retrato do seu Filho Jesus. Ele só vê Jesus, Ele não vê a minha e as suas fraquezas. Alguém quer que nós acreditemos que quando Deus olha para mim e para você em Cristo, Ele nos vê como o pior dos pecadores? Não! Essa visão é minha e sua. Eu me vejo assim, mas Deus não me vê assim em Cristo. Diga amém. Então Deus chama Abraão por uma decisão eterna, por decisão do seu conselho eterno. Ele vai a Abraão com 75 anos. Se eu fosse pensar na nossa realidade, eu diria que Abraão já estava pensando em se aposentar ou já estava aposentado, mas isso não é verdade não. Porque Abraão viveu quase 200 anos. Os homens de antigamente viviam muito mais. Na proporção em que o pecado foi aumentando sobre a terra, então os dias de vida do homem foi diminuindo sobre a terra. Mas até aquela época, os homens ainda viviam anos e anos, centenas de anos. Abraão estava ainda jovem, entre aspas. A sua esposa tinha 65 anos, mas era estéril. Eu acredito que ela era estéril, não porque ela tinha algum problema de microcistos ou coisa semelhante. Creio eu que ela era estéril. Aí sim que entra o plano de Deus, para que posteriormente viesse o Isaque, e de Isaque a nação de Israel, de onde de uma dessas 12 tribos viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Talvez você seja estéril em alguma área da sua vida e você não está entendendo porque esta área não está prosperando. Há um propósito de Deus nisso aí. O que você tem que fazer é permanecer no centro da vontade de Deus, para que no tempo oportuno Ele manifeste o seu plano, o seu projeto em sua vida. Talvez você tenha tentado daqui e acolá fazer coisas para Deus e não tenha dado certo. E você olha para o seu companheiro, para a sua companheira, e você vê prosperando. E você pergunta, por que comigo não está funcionando? Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. E talvez o seu tempo ainda não tenha chegado. Deus precisa primeiro tratar com a sua humanidade. Deus precisa primeiro tratar com o seu coração, para depois Ele começar a manifestar os seus santos e eternos propósitos em sua vida. Lá estava o velho Abraão, e Deus disse, sai da tua casa e do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Eu acredito que Abraão pega tudo o que ele tinha e sai sem rumo. Deus disse, só segue aquela direção. Vai andando, Abraão. Vai andando. Algo inusitado. Para alguém que já estava na idade de Abraão. E depois Deus aparece a Abraão e diz, olha, de você vai sair uma grande nação. E Abraão diz o quê? Passa mais um tempo. E aí lá no capítulo 15... Abraão diz, olha, uma parte aí do que o Senhor falou se cumpriu. Eu me tornei rico, tenho posses, mas parece que esse filho aí não vai vir não, porque até agora eu só tenho o meu administrador, mordomo, Eliezer.
e me parece que é ele que vai ser o meu herdeiro. Deus disse: não, vocês vão ter um filho. Ali foi um momento de fraqueza de Abraão. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus, porque ela não só fala das proezas que Deus fez através de homens e mulheres, através da história bíblica, mas Deus também fala dos seus altos e baixos. Deus fala também dos seus momentos de fraqueza, e aqui está o momento de fraqueza do Abraão. E Deus diz: não, não vai ser Eliezer, vocês de fato terão um filho. Abraão olha para o céu, capítulo 15, me parece, verso 16. Desculpe, capítulo 15, versos 5 e 6. Olha para o céu e conta as estrelas. Assim será a tua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia do mar. No verso 6, a Bíblia diz que Abraão, presta atenção aí do capítulo 15 de Gênesis, o verso 6. Abraão, a partir daquele momento, ele creu em Deus. Porque até então, ele vivia uma vida vacilante. Mas quando o Eterno se manifesta a ele, e para o simples fato de Deus mandar contar estrelas, ele olha para aquelas estrelas, olhe para mim, ele olha para aquelas estrelas, ele não vê estrelas, ele vê a sua descendência. Para cada estrela que ele tentava contar, ele via os seus descendentes. Quando Abraão olha para as estrelas e tenta contar, ele vê o seu futuro. Ele parou de olhar para o seu estado amortecido pela idade naquele momento. Filho do homem, põe-te de pé, se levante, e eu falarei contigo. Deus não vai te pegar e te levantar, porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Diga amém. Ele sabe que você tem capacidade para reagir contra esse desânimo. Ele sabe que você tem capacidade para resistir, para reagir contra esses sentimentos de fraqueza. Ele sabe que você tem capacidade para reagir contra esse sentimento de abatimento e de indolência. Por isso Ele manda eu te dizer nesta noite: você deve se levantar. E aí é você que tem que decidir. Agora, o que é que Deus está querendo dizer para você? O que é que Deus está querendo dizer para mim? O que é que Deus está querendo dizer para nós que estamos aqui? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Abra o seu coração, e eu estou terminando esta mensagem. Capte, peça o Espírito Santo para te ajudar a reter esta conclusão e a aplicação ao seu coração nesta noite. O que Deus quer com isso? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. O que é que Ele está mandando eu e você fazer? Trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade industrial e tecnológica. Vamos lá. Transforme sua ansiedade em serenidade. Você pode fazer isso. Quem está entendendo, diga amém. Como eu posso fazer isso, pastor? O apóstolo Pedro, ele diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós.
Como eu posso transformar minha ansiedade em serenidade? Confiando na bondade do Senhor. Volte a confiar no cuidado do Senhor por sua vida. Mesmo lá no deserto da Palestina, aquela região árida, seca, naquele sol escaldante, quando não tinha ninguém, o jovem pastorzinho, que não era bem quisto pelos seus irmãos e nem pelo seu pai Jessé, ele já dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi resolveu colocar sua esperança, Davi resolveu colocar o seu coração no Senhor. Não foi o Senhor que fez por Davi, foi Davi que resolveu confiar no Senhor como Abraão. Há coisas, queridos, que nós não temos que estar pedindo a Deus. A atitude de crer, a atitude de confiar, a atitude de descansar. Deus não vai fazer isso por mim e por você. São iniciativas nossas para o Senhor. Transforme sua ansiedade em serenidade. Transforme sua impaciência. Você está impaciente? Já está no seu limite? Eu me lembro das palavras de nosso Senhor quando Ele diz: na vossa paciência está a vossa alma. Ou seja, o teu sucesso depende da tua paciência, da tua constância, da tua perseverança, da tua persistência, daquilo que tu queres para a tua vida e para a tua família. Eu vou trocar a impaciência para a persistência. Eu vou trocar a impaciência para a perseverança. Disso depende o meu futuro. Você está impaciente? Então comece a exercitar. Você pode fazer isso. Transformar a impaciência na paciência. Pegue o seu medo. Você está com medo de quê? Do seu futuro? Você está dizendo: a idade chegou, eu batalhei tanto, já não sei mais o que fazer. Possivelmente Abraão também já não sabia mais o que fazer. A idade aparentemente havia chegado para ele, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se tornou-lhe um jovem. Deus usa ainda aqueles que estão numa idade avançada. Ele disse que os velhos terão sonhos. Aleluia! Você que está numa certa idade ainda pode sonhar com o futuro maravilhoso que o Senhor preparou para você. Transforme o seu medo em bravura. Pegue os seus problemas e transforme em soluções. Em vez de ficar falando sobre os seus problemas, fale que você pode todas as coisas naquele que está te fortalecendo a cada dia. Ele é a tua força. Pegue sua indiferença e transforme em amor. Se você está bem, mas não tem atentado para aquele que está ao seu lado, você aí já vem um contraponto. Se você tem, Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado, então está na hora de você olhar para o seu lado. Sempre vai ter alguém que você vai poder estender as mãos. Foi para isso que Deus te prosperou e está te prosperando. Então pegue a sua indiferença e transforme em amor. A Bíblia diz que aquele que ama é nascido de Deus. Aquele que ama conhece a Deus. Você é nascido de Deus, você conhece a Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o amor, ele tem que ser exercitado, ele tem que ser praticado.
Aleluia. Pegue seus sonhos e transforme em metas. Não viva com a sua cabeça no mundo da lua, só sonhando, sonhando, sonhando. Mas estabeleça as metas concretas e corra atrás dos sonhos que Deus colocou em seu coração, e Ele é contigo. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias. Nos dias que você está bem com Ele, que está em comunhão com Ele, Ele está com você. Mas no dia em que você fracassa com Ele, Ele continua com você. Ele disse: nunca te deixarei e nem te desampararei. Ele vai estar sempre com você. Você deve confiar nisso, deve confiar os seus sonhos ao Senhor, estabelecendo metas. Pegue sua tristeza e transforme ela em alegria. Como posso fazer isso, pastor? Eu vou dar uma passagem bíblica para você, que eu amo muito essa passagem bíblica. Abra sua Bíblia em João capítulo 7. Inclusive eu preguei essa passagem aqui um tempo atrás, já tem muito tempo, e preguei também em Salvador. João capítulo 7. Você pode transformar essa tristeza que você está sentindo aí em alegria. Mas como é isso, pastor? Como pode acontecer isso? Aleluia. Mateus capítulo 7, João capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, você crê nele? Aonde está a sua fé? Porque você está vivendo como desvalido? Porque você está deixando essa tristeza lhe sucumbir, lhe sepultar? Você crê nele? Então reaja. Você crê nele? Então se levante. Você crê nele? Então se coloque de pé. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios, ele não disse rio, ele pluralizou, ele disse rios, porque é uma infusão, um rio atrás do outro, fluindo dentro de você, e este rio se chama Espírito Santo de Deus. Deixa ele liberar os seus rios dentro de você. Tire o que está aí tentando entulhar os rios do Espírito. Remova o que está impedindo esse influxo do poder de Deus dentro de você. Você pode abrir o seu coração agora e começar a rir no Espírito. Você pode abrir o seu coração agora e de repente começar a dar largas gargalhadas diante da provação e situação que você está, porque este riso vem do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Pegue esse desânimo e transforme em motivação. A sua murmuração transforme em contemplação. O que é contemplar? Comece a pensar na grande obra que Cristo fez por mim e por você. Comece a contemplar, comece a meditar, comece a refletir, comece a pensar nas promessas que Deus te fez. Presta atenção. Nenhuma das promessas que Deus te fez está esquecida. Ele não se esqueceu de você. Você está pensando que Ele esqueceu de você, mas Ele não se esqueceu de você. Ele não é um velho caduco, Ele é Deus. Vai chegar uma idade para mim que eu vou começar a esquecer de muitas coisas, mas isso não acontece com Ele. Ele é o mesmo de ontem, agora, hoje e para sempre. Ele sempre será. Ele não se esqueceu de você.
esqueceu da promessa que Ele fez a você. Por isso você deve se levantar. Você pode pegar agora as suas derrotas e transformar em vitórias. O que é isso, pastor? Assumindo a posição de quem de fato você é. Mas em todas estas coisas somos mais do que? É o que você é. Você foi colocado nessa posição. O diabo quer que você se veja como algo insignificante. O diabo quer que você se veja como fracassado ou fracassada, derrotado ou derrotada. Mas Deus não te vê assim. Deus te vê reinando com Cristo nas regiões celestiais. Deus te vê reinando com Cristo e o diabo debaixo dos seus pés. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. É assim que Deus te vê em Cristo. Transforme as suas derrotas em vitórias, a sua escassez em abundância. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Você já tem essa vida? Você já tem essa vida. Você só precisa crer e deixar que ela se manifeste através de você. Pare de esperar milagre através da sua mente. A sua mente não compreende o que é milagre. A sua mente não pode tocar em milagre. Você só pode tocar em milagres através da fé do seu coração. É com o coração que se crê e não com a mente. A sua mente procura raciocinar, a sua mente procura perscrutar, a sua mente procura entender como isso vai acontecer, mas isso não está em sua mente. Essa situação é transcendental, está além da sua razão. Você pode, é só você crer e descansar no Senhor. Modifique sua maneira de falar de acordo com aquilo que você projeta para a sua vida. Você pode se perguntar, mas como eu posso fazer tudo isso? Não tem outra forma de se relacionar com Deus, a não ser através da fé. Lembra de um sermão que eu preguei algum tempo atrás? Fé é questão de vida ou morte. Ou você crê para viver em uma condição de vitória, ou você não crê para viver no fracasso. Tenha certeza que o nosso Pai amoroso celestial não quer que você viva essa situação de fracasso. Ele disse que você é luz do mundo e sal da terra. Diga amém. Ele quer se projetar através de você. Diga amém. Ele quer que todos vejam a glória dele através de você. Se alguma coisa está te atormentando aí, isso não é Deus. Pode estar disfarçadamente, desculpe a palavra, descaradamente, se passando como Deus. Mas tudo que nos consome, que nos atribula, que nos perturba, não é Deus, é o diabo. Ele que cria essas situações. Mas Paulo disse e profetizou através de Romanos: breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Levante-se e creia. Isso vai acontecer. Ele falava do arrebatamento da igreja. Como eu posso tomar essas atitudes? Através da fé. Tudo começa com a fé. A fé gera uma nova crença, uma nova realidade. Sua nova crença cria uma nova mentalidade através da fé. Eu quero terminar esse sermão, esta ministração, dando a você
levando você ao capítulo 12 de Romanos. Esse texto que você conhece muito bem, porque eu já fiz menção dele aqui várias e várias vezes. Tudo começa com a fé. E a fé, Deus já deu a você. A fé, quem tem que desenvolver é você. Deus não vai fazer isso por você. Veja aí Romanos capítulo 12 e o verso de número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas fazei o quê? Pela renovação de quê? O que é que o Espírito Santo está falando aqui? Transforme a sua mente, a sua maneira de crer, de ver as coisas. Deus não vai fazer isso por você. Quem tem que fazer é você. Então, por isso o Senhor mandou eu falar para você nessa noite. E aqui termino. Você deve se levantar. Eu quero que você aplauda o Senhor Jesus.